Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de crime. Hoje eu estou aqui para vos falar sobre um caso um bocadinho diferente do normal, porque estava no TikTok. Eu tenho TikTok e publico lá algumas coisas de vez em quando, até que me aparece um de uma rapariga que estava a ser perseguida por um homem. No entanto, não se enganem, porque não é a primeira vez que eu falo disto, não sou nenhuma hipócrita como as pessoas normalmente gostam de me chamar. Eu já tenho vídeos no canal sobre assédio e sobre muitos outros tópicos super atuais. Jamie Coates tem 26 anos e vive em Vancouver, no Canadá. Ela estava apenas a ir comprar umas coisinhas para casa, ao supermercado, comida, enfim, coisas normais que nós, enquanto seres humanos, temos de fazer para sobreviver. Vive numa zona muito pacata, muito calminha, portanto já era habitual ela sair de casa também para espairecer um bocado a cabeça, mas neste caso era apenas para ser uma viagem muito curtinha até ao supermercado, ou mini mercado que fica ao pé da casa dela. Saiu e depois, passaram alguns minutos, ela começou a perceber que estava a ser seguida por um homem porque começou a sentir uma presença atrás dela. Quando ela olhou para trás, viu que estava um homem muito perto dela, mas inicialmente não se assustou. Ela chegou-se para o lado que era para o deixar passar porque não havia espaço suficiente no passeio. No entanto, quando ela parou e se chegou para o lado, ele não passou por ela, parou também e ficou simplesmente a observá-la. Óbvio que por isso ela já ficou a estranhar um bocadinho. Era estranho o facto de ela estar a deixar o homem passar, mas ele simplesmente não querer. E portanto, ela andou mais um bocadinho, ele andou, ela parou, ele parou, e ela virou-se para trás: você está a andar muito próximo de mim. E ele simplesmente não quis saber. Portanto, ela começou a andar aqui já mais assustada, porque ela estava a estranhar um bocadinho o comportamento do homem. Então, ela começou a andar, como eu estava a dizer, já mais assustada, e começou a andar assim às voltas pelo bairro onde ela vivia, pela zona onde ela vivia, e ela começou a perceber que sempre que ela virava, ele acabava por virar também, andava apenas a uns 3, 4 metros dela e estava sempre atrás dela. Passados 30 minutos, ela tira o telemóvel e começa a filmá-lo. Ela tinha a câmara frontal, portanto, à frente dela. O homem conseguia ver que ela estava a filmar e simplesmente não se importava. Ele olhava diretamente para a câmara, olhava diretamente para o telemóvel e simplesmente não queria saber. Porquê? Porque ele tinha um chapéu, um boné, tinha o capuz e tinha também a máscara, só se viam os olhos, portanto seria muito complicado a polícia conseguir perceber quem é que era este homem. Durante esses 10 minutos vocês conseguem perceber que há vezes em que ele se aproxima mesmo dela e é um bocado assustador, e também parece que há uma parte em que ele tira alguma coisa pontiaguda do bolso e volta a meter na bolsinha dele. Eventualmente ela começa a mudar um bocadinho o percurso e aproxima-se de um skatepark, o que é muito bom. Mas antes disso, de acordo com a publicação no Facebook dela, ela chega a uma passadeira e estava vermelho e ela passa a correr na expectativa de que o homem não consiga passar. No entanto, ele também passa a correr atrás dela. Quando chega ao skatepark, passados 40 minutos de estar a ser perseguida, ela pede a um grupo que lá está se pode sentar ao pé deles, porque está a ser seguida pelo homem que literalmente parou a uns 3 metros dela enquanto ela lhe continuava a apontar a câmera e enquanto ela estava a falar com aquele grupo. Hey, do you mind if I sit with you guys? This guy's literally been following me in circles for like 40 minutes and I've been recording it. And he's literally just standing behind me. And I don't know his issue. Yeah, that's cool. You just pull up and sit. Vocês conseguem vê-lo a ter muita dificuldade a tirar a mão do bolso. Isso quer dizer que ele tinha a mão em algum objeto e estava a tentar soltar-se dele porque o bolso não é grande o suficiente. Portanto, através disso vocês conseguem perfeitamente perceber que ele tinha intenções de a magoar e estava a segui-la com intenções de a magoar. Continuamos sem saber quem é o homem que a seguiu, mas sabemos que muitas outras mulheres foram perseguidas pelo mesmo homem. No meu Instagram, o user é Niki Ariana, caso vocês alguma vez queiram participar neste tipo de vídeos, eu pedi para meninas e meninos me responderem a umas coisitas e, portanto, agora vou ver os resultados convosco. Eu perguntei se raparigas têm medo de andar na rua, tanto de dia quanto de noite. E, de acordo com a percentagem, 88% respondeu que sim, 12% respondeu que não. A segunda pergunta que eu fiz foi: alguma vez se sentiram condicionadas a usar ou não determinado tipo de roupa com medo do que pudessem ouvir ou do que pudesse acontecer? 91% respondeu que sim e 9% respondeu que não.
No que toca às mesmas perguntas que eu fiz a rapazes, 71% respondeu que não e 29% respondeu que sim. E à pergunta que eu fiz sobre se sentirem condicionados a usar qualquer tipo de roupa por terem medo de a usar ou assim, 60% respondeu que não e 40% respondeu que sim. Portanto, quando eu perguntei às mulheres se elas tinham medo de andar na rua, eu perguntei se sim. Porquê? A maior parte das respostas, e eu vou deixando algumas aqui de lado, foi com medo de serem assediadas. A maior parte, na realidade, foi apenas homens. I felt that. Tipo, eu sinto, basta dizer homens, eu percebo, eu compreendo. Têm medo de sair, têm medo de ser assediadas, têm medo de ser olhadas, têm medo, infelizmente, de coisas muito mais graves do que isso, que eu não posso dizer aqui, porque senão fica uma restrição de idade e eu quero que este vídeo chegue a toda a gente. Quando eu fiz a mesma pergunta a homens, eu já sabia quais seriam as respostas. Óbvio que a maior parte não tem medo, ainda bem. Mas os que têm medo e que disseram o porquê é por estarem na comunidade LGBT e receberem comentários homofóbicos, transfóbicos, seja o que for. Ou então rapazes que têm medo de ser assaltados. É tudo válido. Todos os vossos medos são válidos aqui. Também pedi para vocês partilharem as vossas histórias de assédio comigo se se sentissem confortáveis. Eu não vou partilhar os nomes de ninguém, não vou ler todas porque, lá está, eu não estava à espera que tantas pessoas me respondessem, que tantas pessoas perdessem, entre aspas, algum do seu tempo para me contarem coisas e para desabafarem comigo e com vocês, porque vocês também vão ver aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não pedi isto apenas a raparigas, porque rapazes também são assediados, rapazes também são vítimas de abusos sexuais e nós temos de ter isso em conta. Não são só raparigas, apesar de nós sermos a esmagadora maioria. Portanto, eu fiz as sondagens para todos e depois pedi as experiências de todos. Porque lá está, são todas válidas. Todas válidas, ok? Era nova na faculdade, estava no primeiro ano e estava a ter uma aula prática dentro de uma sala onde estavam só um número de alunos de uma vez para a aula ser mais leve. Eu era alérgica ao material com o qual estávamos a trabalhar, então não podia mexer. O professor pediu-me que então ficasse a verificar as minhas colegas e o trabalho delas. Quando acabei, sentei-me na mesa porque não havia cadeiras disponíveis, nem era suposto haver porque estava tudo arrumado a um canto. O único sítio que havia mesmo para sentar e não atrapalhar o trabalho delas era a mesa. Ao que o professor chega ao pé de mim, abre as minhas pernas, encaixa-se no meio delas, encosta a testa dele à minha e diz: "Então e nós, como fazemos?" Enquanto me apalpa a coxa e sobe para a zona do rabo. A minha reação foi apenas ficar estática. Não sabia como agir. Estava na escola e um professor chamou-me para ir ao seu gabinete. A conversa podia ter demorado apenas 5 minutos, mas estive lá 1 hora. Tentou reter-me quando quis ir embora. Finalmente, quando tentei ir embora, tocou-me no rabo e disse que era muito linda e que quem lhe dera ter 20 anos menos. Ainda tenho pesadelos com isso. Eu tinha 17. Uma vez, quando voltava da escola com uma amiga, um velho passou por nós de carro com o porta-bagagens aberto, sabe-se lá porquê, e estava a tocar nele próprio. Conseguimos tirar fotos ao carro e levámos à polícia. No julgamento perguntaram-nos o que tínhamos vestido e ao homem não aconteceu nada. Uma vez, em plena luz do dia, eu estava a atravessar a rua para ir entrar no meu prédio, quando um grupo de rapazes na altura muito mais velhos que eu me gritavam piropos e me seguiam até casa. À medida que acelerava o passo, eles andavam mais depressa e eu, como o meu prédio tinha uma porta traseira, para os despistar, dei a volta a correr e entrei pela porta de trás, subi as escadas a correr da entrada e escondi-me dentro do prédio num cantinho onde não me vissem. Foi uma questão de segundos até que eles passassem ali naquela porta, espreitassem lá para dentro e só os ouvi entre risos. Porra pá, onde foi a miúda? Ela estava mesmo aqui, era toda boa. Logo agora que eu tinha vontade e queria mesmo fazer aquilo. Fiquei cheia de medo, ainda por mais estava gente na rua a ver e ninguém fez nada. Já tive imensas situações, mas uma delas, a que mais me marcou, foi quando eu estava simplesmente a ir buscar pão e estava a usar umas calças de fato de treino e um hoodie. E um amigo do meu pai começou a dizer coisas do género de se eu não fosse teu pai tu já tinhas ido e já te imaginei nua. Estava a sair do estágio às 5 da tarde, num dia de inverno, gola alta, calças, botas e sobretudo por cima, ou seja, toda tapadinha. E mesmo que não estivesses, nunca terias culpa. É simplesmente idiota o facto de nós sentirmos necessidade de dizermos aquilo que estávamos a usar, que é para as pessoas perceberem que muitas vezes não é roupa. Aliás, nunca é a roupa. Estava no passeio e no sentido contrário veio um homem com um bocado de mau aspecto e eu pensei, não vou mudar de passeio porque não quero que ele fique a sentir-se mal.
Conclusão, no momento em que ele se cruza comigo, abro o sobretudo dele. Então, princesa, queres ir ali? Fiquei tão mal, tão enojada, que nem pensei e segui só o meu caminho. Quando cheguei a casa é que pensei e aquele porco estava a dirigir-se a uma escola. Começou tudo há 2 anos nas primeiras aulas de condução. O senhor em questão, que é uns 20 anos mais velho que eu, tenho 23, perguntava-me se eu tinha namorado. Dizia que eu era muito bonita. Tudo isto nas aulas de condução. Imagina o meu pânico. Depois começou a falar das experiências sexuais dele, a dizer que há pouco tempo tinha estado com uma menina da minha idade e que ela adorava coisas malucas na cama. Passaram-se meses e eu terminei as aulas de condução. Um dia, perto da escola de condução, era inverno, umas 7 da noite. Eu estava a passar e ele começa a agarrar-me e a ser extremamente inconveniente. Acabei por me conseguir defender e fui embora a correr. Não apresentei nenhuma queixa por medo e vergonha. Estava a passar uma fase muito desafiante a nível psicológico e a última coisa de que precisava era de mais confusões. Hoje arrependo-me. Ele acabou por deixar a escola de condução e eu nunca mais tive coragem de voltar ou sequer de olhar para um livro de código. Quer dizer que eu jamais lhe dei qualquer tipo de hipótese ou de conversa. Simplesmente ouvia e calava-me. Ficava aterrorizada com aquelas conversas. Nunca lhe dei esperança ou sinal algum. Um único sinal que posso ter dado é de desconforto total. Aconteceu-me no 7º ano, numa aula de educação física. Estávamos a praticar a modalidade de ginástica e eu não consegui fazer o exercício corretamente e a maneira que o meu professor achou que seria correta para me repreender foi dar-me 2 nalgadas enquanto me imobilizava os braços. Detalhe, eu tinha os meus 12 anos e o professor tinha mais de 50 com toda a certeza. Na altura nem eu nem os meus colegas reagimos e até pensei em reportar a situação à minha diretora de turma, mas não o fiz por vergonha/medo. Long story short, adormeci deitada num banco da estação de Lisboa e acordei com um homem a esfregar-se em mim. Não faço ideia de como ele percebeu que eu era uma rapariga, pois eu estava vestida com umas calças super largas e um casaco ainda mais largo com o capuz na cabeça. Uma vez fui até ao jardim público da minha cidade fazer exercício físico com uma amiga. A meio do nosso treino reparámos que estava um homem escondido atrás de uma árvore, a mexer lá em baixo, enquanto olhava fixamente para nós. Na época tínhamos 15 anos e com medo não fizemos nada. Estas são apenas algumas das centenas de histórias que eu recebi, muitas raparigas a dizerem que foram mesmo até membros da família delas, avós, tios, que as assediaram, que lhes tocaram contra a sua vontade. Eu própria já passei por muitas situações horríveis, eu também já fui vítima de assédio, não escapo, não é? E sempre que eu tento dizer isso a alguém, és uma rapariga bonita, devias levar isso como um elogio. Não, não é um elogio. Até porque se eu quiser ir com alguém, eu posso perfeitamente escolher quem. E não vai ser por ouvir um dos piropos ou por me tocarem contra a minha vontade que eu vou querer alguma coisa a mais. Infelizmente isto não mudou nos últimos anos e eu acho que muito disso se deve às gerações mais velhas que simplesmente diziam que não faz mal, que são só rapazes a serem rapazes. O problema aqui é na forma como nós educamos os rapazes e nós temos de os educar de uma forma a que eles percebam que isto não é correto. O nosso corpo não está aqui para vos agradar. Eu partilho estas situações, eu partilho as minhas situações de ser sempre constantemente sexualizada, só para depois ter rapazes a responder aos meus stories a dizer não leves as coisas tão a peito. Eu não tenho peito, como é que eu vou levar as coisas a peito? Eu também acho piada quando me dizem que eu sou muito chata por estar constantemente a tocar nestes assuntos. Sabem o que é chato? É eu ter medo de sair à rua à noite, com medo de ser raptada, assediada, ou pior, tal como muitas outras raparigas que responderam às minhas sondagens e aos meus stories. Vou lançar-vos um desafio nos comentários de começarem um debate sobre aquilo que nós deveríamos fazer para tentar acabar com estes problemas pelos quais nós todos passamos. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa do que eu estive a dizer nos últimos minutos, então adeus, até ao próximo vídeo.